Episódio 2 da aula 3, nós vamos falar sobre princípios e escolas de classificação. Bom, a classificação biológica, ela, na verdade, ela remonta dos nossos primórdios nas cavernas. O ser humano sempre classificou os organismos, e isso sempre foi muito importante para a evolução humana, porque você precisava saber, por exemplo, né, certas plantas que são venenosas ou não, certas plantas que são medicinais ou não, certas plantas que são mais nutritivas ou menos nutritivas, animais que, né, caçados que podem ser mais perigosos ou menos. Então, a classificação e a comunicação entre as pessoas da classificação é algo que você já vê desde as pinturas rupestres, você já tem organismos, né, desenhados, e isso pode nos remeter a uma classificação dos organismos, tá? Mas a classificação científica, formal, biológica que a gente tem até hoje, né, ela remonta do trabalho magistral do Linneu, né? Então o Linneu, no século XVIII, propôs um sistema, porque o que acontecia naquela época? As pessoas falavam dos mesmos organismos usando nomes diferentes, e às vezes de organismos diferentes usando os mesmos nomes. E você tinha uma disputa aí entre, né, ingleses, franceses, alemães, diferentes, especialmente, né, na Europa, né, sem contar outros países, né, no Oriente, talvez, culturas árabes e tal. Essa dificuldade de comunicação fez com que o Linneu propusesse um sistema para resolver esse negócio aí, usando, né, o latim, inclusive, né, uma língua, de certa forma, neutra, né, para abarcar tudo isso daí, tá? Bom, Linneu era criacionista, tá certo? Acreditava que as espécies tinham sido criadas independentemente. Então, a semelhança estrutural entre as espécies era vista como um produto da criação, tá? Aí a gente pode avançar um pouco, né, indo lá para o Darwin, né, finalmente para a elaboração da teoria moderna da evolução. O que acontece? Né? O Darwin já propôs algo muito diferente, que na verdade o parentesco evolutivo entre as espécies é que levava a semelhanças estruturais. Então, quanto mais próximas as espécies forem em termos evolutivos, mais parecidas provavelmente elas seriam. Com várias exceções, mas isso é uma regra, né, que funciona. A semelhança geralmente indica o parentesco. Tá? Então, a origem das espécies foi um marco disso e mudou. E o próprio Darwin afirmava que a classificação biológica deveria, então, a gente aceitando a evolução, entendendo a evolução, a classificação biológica deveria seguir a evolução, deveria seguir os princípios evolutivos, ou seja, você deveria classificar juntos as espécies mais próximas, mais juntos as espécies mais próximas. Mas isso demorou muito para acontecer. Na verdade, demorou basicamente um século para isso acontecer. Então, só no século XX, na metade do século XX, que o Willy Hennig, né, um entomólogo, publicou o livro dele sobre a sistemática filogenética, que foi, né, publicado inicialmente em 1950 em alemão, depois traduzido para o inglês em 1966. Então, aí que você tem uma mudança na classificação biológica para, de fato, refletir o parentesco evolutivo, de uma forma mais objetiva e mais clara. Bom, a gente pode pensar, então, nessas duas, né, nesses cenários aí, como dois princípios de classificação distintos. O princípio fenético, que é baseado na semelhança entre os indivíduos. Não confunda fenético com fenotípico. Tá? Fenético significa semelhança. Quando a gente está falando que características, né, que aproximam, características fenéticas que aproximam dois indivíduos ou duas espécies, porque elas são parecidas, são semelhantes, sem necessariamente indicar parentesco. Já o princípio filogenético diz respeito ao parentesco. Tá? Então lembra, semelhança e parentesco são diferentes. Você pode ter indivíduos aparentados, mas muito diferentes, e você pode ter indivíduos muito parecidos, mas que não são aparentados. Tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, um exemplo fácil de entender, né, um besouro e uma borboleta são mais parecidos entre si do que com um cavalo. Então, se você usar a fenética como princípio, isso daqui não é uma árvore filogenética, isso é uma árvore, é um fenograma, uma árvore que mostra a relação de similaridade, não de parentesco. O besouro é mais parecido com a borboleta do que eles são com o cavalo. Beleza. Se você olhar a história evolutiva, idem, o besouro é um inseto mais aparentado com a borboleta que outro inseto do que o cavalo, que é um mamífero. Então, nesse caso, os dois princípios resultam no mesmo arranjo de classificação, tá? Mas não necessariamente é assim, né? Aqui, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma ave, né, um pardal, um lagarto e um jacaré, você pode encontrar semelhanças muito grandes entre o lagarto e o jacaré. De fato, o lagarto é mais parecido com o jacaré do que com a ave. Mas quando a gente olha para o parentesco, a ave é mais aparentada do jacaré do que o jacaré é do lagarto. Tá certo? Então aqui você tem uma diferença entre esses dois. Quando você usa esses princípios, você vai ter classificações diferentes. Tá bom? Por que o jacaré é mais parecido com o lagarto?
Porque eles compartilham características primitivas, plesiomorfias, tá certo? Então, é isso daí, e essa foi a grande sacada do Hennig, separar as plesiomorfias das apomorfias, as simplesiomorfias das sinapomorfias. As duas são homologias, mas elas levam a classificações muito diferentes, levam a resultados muito diferentes, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui com mais organismos, né? Então, vários vertebrados aqui, a gente pode pegá-lo, né? Então, você tem alguns peixes, mamíferos, aves e tal. Se a gente fosse pegar pela semelhança, né, usar simplesmente o princípio fenético, a gente poderia agrupar esses organismos dessa forma, né? Que a gente chama de peixes, os anfíbios, os mamíferos, os répteis e as aves, tá? Essa é uma classificação tradicional que a gente tem, tá? Na classe Piscis, na classe anfíbia, na classe mamália, a classe reptília e a classe aves, por exemplo, tá? No entanto, quando a gente coloca a filogenia, a gente percebe que pelo menos dois desses grupos, os peixes e os répteis, são grupos parafiléticos, por isso que a gente colocou ele entre aspas. Grupos parafiléticos são geralmente representados entre aspas. Então, reptília, répteis, nesse contexto aqui, sem as aves, como eu já tinha falado antes, eles são parafiléticos. Por quê? Não inclui todos os descendentes do ancestral comum mais recente. Idem para os peixes. Para peixe ser monofilético, tem que incluir todo mundo aqui, até todos os anfíbios, mamíferos, tartarugas, cobras, lagartos, crocodilos e aves. Tá? Porque aí você vai incluir todos os descendentes do ancestral comum mais recente. Tá bom? Então, você vê que o princípio fenético e filogenético leva a arranjos diferentes. Tá? A proposta do Hennig da sistemática filogenética, também conhecida como cladística, é que somente grupos monofiléticos são grupos naturais. São grupos... Lembra da história que eu falei de você convidar para uma festa todo mundo daquela família e deixar um pedaço da família de fora? Não pode. Um grupo natural inclui todos os descendentes daquele ancestral. Então, um grupo monofilético, ABC, por exemplo, OAB ou então ABCD, são grupos que têm todos os descendentes do ancestral comum mais recente. Então, esses são grupos naturais. Já esses grupos aqui são artificiais, tanto os parafiléticos, especialmente os polifiléticos. Tá bom? Então, alguns autores chamam esses grupos de merofiléticos, tá certo? São grupos que não são monofiléticos. Então, parafilético, por exemplo, né, BCD, BC ou C e D aqui, você não está incluindo todos os descendentes do ancestral comum mais recente. Ou polifiléticos aqui, no caso de B e C, ou de A e D, que tem ancestrais mais recentes diferentes, tá? Na verdade, a melhor maneira que eu acho para diferenciar parafilético de polifilético é que parafiléticos são formados por homoplasias primitivas, simplesiomorfias. Polifiléticos são formados por parafiléticos são formados por homologias primitivas, tá? Homologias primitivas, simplesiomorfias. Polifiléticos são formados por homoplasias, características que evoluíram independentemente nos dois grupos, certo? Então, esses grupos aqui são excluídos. Então, a sistemática filogenética ou a cladística reconhecem somente grupos monofiléticos. E esse é a escola de classificação mais abundante hoje em dia, praticamente mais de 90% dos taxonomistas de todos os grupos trabalham com sistemática filogenética. Nesse caso, somente as sinapomorfias são utilizadas, porque somente as sinapomorfias reconhecem grupos monofiléticos, tá certo? A escola tradicional da sistemática evolutiva, tradicional porque ela vem, né, desde o começo do século XX, principalmente com o pessoal da síntese moderna, como o Mayr, o Simpson, né, elas reconhecem os grupos monofiléticos, mas elas não veem problemas de reconhecer um grupo parafilético, como, por exemplo, répteis, tá? Porque para esses autores da sistemática evolutiva, o grupo parafilético também é um grupo natural, porque ele também apresenta características que são compartilhadas em função da ancestralidade comum, tá certo? Então eles poderiam ser considerados. E por que reconhecer répteis sem as aves? Porque as aves se diferenciaram tanto dos répteis que elas merecem um grupo próprio, tá certo? Mas na escola de sistemática filogenética isso daí não faz sentido, tá? Já a taxonomia numérica foi uma escola que surgiu praticamente simultânea com a sistemática filogenética nos anos 50 do século 20, e para ela o que importava não era o parentesco evolutivo, era a semelhança. Então a proposta deles era o seguinte: olha, a gente não sabe a relação de parentesco entre as espécies, não tem como saber, então nós vamos deixar isso de lado. Nós acreditamos na evolução, acreditamos que as espécies descendem umas das outras, mas nós vamos deixar isso de lado e fazer uma classificação que seja independente disso, que seja baseada simplesmente no princípio fenético, simplesmente na semelhança. É semelhante? Está junto. Não é semelhante? Está separado.
E eles fizeram grandes avanços, introduziram uma questão numérica na taxonomia, trouxeram cálculos, trouxeram estatísticas, criaram várias formas de análise estatística que a gente usa até hoje. Na verdade, a taxonomia, as análises desenvolvidas na taxonomia numérica são usadas amplamente dentro da biologia e fora. São usadas em ecologia, são usadas em classificação de objetos, né, parafusos, pregos, martelos, cadeiras. São utilizadas em várias áreas. Mas a taxonomia numérica mesmo, ela teve um entusiasmo no começo, mas ela acabou perdendo adeptos e acabou dando espaço para sistemática filogenética. Então, que hoje é a escola dominante na taxonomia. Bom, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco mais sobre categorias taxonômicas e sobre nomenclatura.